Sabemos que o imperialismo ele foi um processo de exploração e colonização do continente asiático e africano e ele vai acontecer em meados do século XIX. As nações que colonizaram essas terras utilizavam da justificativa de ter mão de obra, possuir recursos e ainda ter mercado consumidor. E se houve um processo de colonização, é porque mais no futuro nós vamos ter um processo de descolonização. E a partir de agora, que começa a história! Como tópicos dessa aula, teremos contexto histórico, particularidades do continente asiático e africano, as principais independências e as consequências. Precisamos entender que, em 1885, houve a Conferência de Berlim, onde essas potências europeias vão se reunir para partilhar a África entre si. Porém, esse processo ele não vai levar em consideração o continente africano, porque ele vai acabar juntando etnias e culturas rivais e isso vai acabar gerando conflitos internos. Com o fim da Segunda Guerra, em 1945, essas potências elas vão acabar se enfraquecendo devido às dificuldades econômicas e militares. E com isso, os movimentos de resistência que já existiam começaram a se fortalecer ainda mais. Nesse mesmo ano, em 1945, houve a criação da Organização das Nações Unidas, que vai ser muito importante para esse processo de descolonização, porque eles vão propagar a paz. E para isso, eles vão acabar pressionando essas potências europeias a declarar a independência desses continentes. Dez anos após a Segunda Guerra Mundial, vai haver a Conferência de Bangun, lá na Indonésia, onde o continente asiático e africano eles vão se reunir para propor uma nova força política. E vale lembrar que, durante a conferência, vão estar presentes 29 países, sendo que a maior parte deles vão ser do continente asiático. Isso é importante a gente lembrar porque a gente vai conseguir perceber que a descolonização do continente asiático e africano eles vão acontecer de maneiras diferentes. Começando pelo contexto histórico, a gente tem que na Ásia, formada pela Índia ou pela Indonésia, esse período de colonização foi muito mais prolongado, enquanto que na África, formada pela Angola, por Moçambique, foi muito mais tardio e concentrado. Falando agora das potências colonizadoras, na Ásia o colonialismo foi dominado principalmente por Holanda e Japão. Já na África, as principais potências coloniais foram Portugal e Alemanha. Países como Reino Unido, França e Bélgica atuaram ativamente nos dois continentes. Com relação aos múltiplos movimentos de independência, na África, muitos países conquistaram a independência por volta de 1950 e 1960, por meio de movimentos de libertação armados, como a Frente da Libertação Moçambique ou o Congresso Nacional Africano na África do Sul. Na Ásia, os movimentos de independência que ocorreram por volta da década de 40 a 60 foram mais diversos, variando desde a resistência pacífica liderada por Mahatma Gandhi na Índia, até conflitos armados como a Guerra do Vietnã. Agora a gente vai falar de uma forma mais resumida a respeito das principais independências que vão acontecer em cada continente. Começando pelo continente asiático, mais especificamente na Índia, onde nós vamos ter a sua independência em agosto de 1947, com a ajuda do líder do movimento Mahatma Gandhi, que vai utilizar da não violência para conquistar. A independência da Malásia vai ocorrer em 1957, após um período de negociação com o Reino Unido. Tun Rahman foi o primeiro-ministro dessa Malásia independente. Já na Singapura, nós vamos ter o processo de independência em 1965, após a união com a Malásia. E o seu líder, o Lim Kuan, ele vai ser responsável pela construção de uma nação próspera e moderna. Já falando do continente africano, temos como exemplo Gana, que foi a primeira colônia a conquistar a sua independência da dominação colonial britânica em março de 1957. No Congo belga, que hoje é a atual República Democrática do Congo, a independência da Bélgica só foi alcançada em junho de 1960. Porém, esse país ele vai enfrentar alguns desafios,
como conflitos políticos, golpes de Estado e a intervenção das forças estrangeiras. A África do Sul ela foi marcada por movimentos contra o apartheid, um sistema de segregação racial institucionalizado. Tanto Nelson Mandela quanto o Conselho Nacional Africano lutaram contra esse sistema e a África do Sul ela conseguiu a sua democracia multirracial em 1994. E para finalizar, nós não podemos deixar de citar as consequências que esses movimentos trouxeram. Os países eles conseguiram se tornar estados soberanos, onde isso levou ao enfrentamento de reconstruir as suas nações e de estabelecer instituições políticas, econômicas e sociais. Tudo isso levou ao desenvolvimento de novas constituições, sistemas de governo, infraestrutura e políticas públicas. A descolonização permitiu que o continente asiático e africano fortalecessem as suas identidades nacionais e valorizassem as suas tradições, suas línguas e seus costumes. Elas ainda buscavam resgatar as suas raízes e reafirmar suas culturas locais, que foram totalmente suprimidas durante todo o processo de dominação colonial. Durante esse período também vão surgir movimentos de cooperação regional, como na África o panafricanismo, que vai reunir os países africanos em prol dos seus direitos e interesses em comum. Outra consequência é que os países recém-independentes tiveram que lidar com algumas questões, como o desenvolvimento econômico, distribuição de recursos, industrialização e ainda a redução da pobreza. O legado do colonialismo ele vai ser sentido muito tempo depois da independência. Isso inclui conflitos étnicos, como exemplo de Ruanda, as fronteiras arbitrárias, a divisão social e econômica e a influência das potências coloniais e o neocolonialismo. Resumindo, a descolonização na Ásia e na África, em linhas gerais, foi um processo histórico que ocorreu após a Segunda Guerra Mundial, na qual muitas nações asiáticas e africanas conquistaram suas independências das potências coloniais europeias. Esse movimento resultou na formação de novos estados soberanos e influenciou um momento importante na luta pela autodeterminação e pelo fim do domínio colonial. E esse foi um pequeno recorte da descolonização na Ásia e na África. Esperamos muito que vocês tenham compreendido um pouquinho do que foi abordado aqui. E até o próximo, e que comece a história!